Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Amém? Vamos ler? Ezequiel 37, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim para nós: A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era intenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirados e ressequidos. Então ele me indagou: Ó querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: Ó Yahvé soberano, só tu sabes. Versículo 4 agora. E ele me disse: Profetiza, pois, sobre esses ossos, e lhe ordena: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a esses ossos: Farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir a carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me foi ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro de vida, dizendo: Assim diz Yahvé, o Senhor. O Espírito vem dos 4 ventos e sopra sobre esses mortos, para que então eles vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medidas. Amém? Acho que só abrir a Bíblia e ler essa passagem já era o suficiente. Nós poderíamos ir alimentados para casa. Mas nós vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Eu intitulei carinhosamente essa conversa de Esse vale não vai te vencer. Amém? Você pode falar isso comigo? Esse vale não vai me vencer? Amém. Nós cremos nisso. Porque no vale, querido, só tem 2 opções. Ou você é profeta, ou você é osso seco. Como você entrou por essas portas hoje? Com qual desses 2 você se identifica? Você tem sido o profeta que o local precisa que você seja? Ou você tem sido os ossos secos? Não sei como você entrou, mas você vai sair daqui nessa noite profeta do local em que você está. Amém? Ele faz em lugares que nós não entendemos. Porque Ezequiel estava passando por um momento complicado, sabe? As coisas não estavam muito legais. E ser profeta quando as coisas estão legais é muito confortável. Mas vou te contar uma coisa. Deus não gosta muito de coisas confortáveis. Tem uma frase de um escritor muito famoso, eu não vou me recordar o nome, me perdoa por isso, mas ele diz: se você está procurando uma religião confortável para seguir, não escolha o cristianismo. Porque Jesus te aceita como você é, mas Ele não vai te deixar prosseguir dessa forma. Porque quem você pode se tornar na mão dEle, é muito melhor, querido. Porque antes de conhecer Ele, você poderia estar na posição de osso seco.
Mas agora que você foi encontrado por esse amor, você vai sair desse lugar como profeta dessa geração, da sua casa, da sua família. Porque é assim que Deus te chamou para ser. É assim que Deus quer que você seja. Ezequiel, ele estava vivendo e passando pela parte da história do cativeiro babilônico. Então o povo de Israel estava cativo da Babilônia. Nabucodonosor pegou todo mundo e colocou cativo. Falou, agora vocês vão ficar presos aqui. E aí, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que eles estavam vivendo a situação mais desagradável que eles poderiam ver naquele momento. O cenário não era nem de perto um dos melhores. E é aí que uma voz profética precisa surgir. E é aí que Deus tem que olhar e falar, com esse aqui eu posso contar. E foi assim que ele olhou para Ezequiel. Ezequiel foi chamado para ser o profeta. E ele foi levantado num momento de desesperança. Porque o povo de Israel estava achando que eles não conseguiriam mais retornar. Eles estavam achando que para sempre esse ia ser o destino deles. Agora não tem mais jeito, nós vamos ficar aqui. Ah, meu Deus, essa situação nunca vai se resolver. Olha o discurso do povo em volta dele. Caramba, e agora? Como a gente vai fazer para voltar para a nossa terra? Como a gente vai fazer para voltar para onde nós deveríamos estar? E o povo estava falando, não tem mais jeito. Deixa para lá. Vamos viver aqui. E a galera já estava construindo aldeia e casa e tudo mais. E aí Deus olhou para aquela situação e falou, não vamos ficar assim. Essa desesperança não pode tomar teu coração. Essa desesperança não pode tomar o teu olhar. Você não pode olhar para uma situação e dizer que não tem mais jeito. Porque na mão de Deus até a morte tem jeito. A morte não pode parar aquilo que Deus tem para fazer. E é por isso que nós fomos chamados para viver isso. Nós fomos chamados para viver experimentando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nada inferior a isso. Porque o Senhor, Ele não olha para lugares, mas Ele olha para pessoas. Ele nunca vai olhar para o lugar que você está inserido. Ele vai olhar para você e para o seu coração. Porque se o seu coração estiver no local certo, Jesus já pode operar milagres naquele lugar. E aí, o lugar que era um vale de ossos secos, agora pode ser um grande exército e uma grande nação. Tudo por causa de uma palavra que sai da sua boca. Jesus nunca vai olhar para lugares. Se você pegar nos evangelhos e você vai começar a ler, quando Jesus começa a se apresentar para as pessoas, ele fala assim, eu sou Jesus de Nazaré. E a primeira oportunidade que as pessoas tinham de falar alguma coisa, a resposta deles era, Nazaré, tem certeza? O Messias não viria de um lugar como esse. Não, Nazaré, não tem como não. Alguma coisa boa vem desse lugar? Essa era a visão das pessoas para a história do maior amor do mundo entre nós. E muitas das vezes pessoas podem olhar para você e te dizer coisas como essa. Mas a sua resposta agora é, Deus não olha para lugares. Deus olhou para mim. Assim como eles estavam vivendo um tempo de desesperança. Um tempo cruel para eles como povo, como nação, com coração desesperançoso. Deus não olhou para mais nada. Deus falou, nós podemos resolver isso juntos. Eu vou te dizer e você vai repetir. Eu vou te dizer e você vai falar. Porque quando nós nos movemos de acordo com uma palavra do Senhor, não tem como dar errado, querido. A nossa questão é que muitas das vezes nós queremos caminhar por aquilo que nós achamos. Nós queremos caminhar por aquilo que parece bom na nossa cabeça, no nosso coração. Quando nós caminhamos pela carne, por aquilo que nós achamos, os nossos próprios conceitos, nós podemos falhar. Mas quando nós caminhamos segundo a palavra do Senhor, o chão é o mais firme possível. Não tem como vacilar. Não tem como dar errado. Porque quem preparou o caminho já foi Ele. Ele já é o próprio caminho. Então não tem como nada sair dos planos, porque Deus não perde o controle. Muitas pessoas poderiam ver morte, mas ele estava enxergando exército.
Muita gente poderia ver que não ia dar em mais nada, não tinha solução. Esse casamento aqui não vai dar mais certo não. Não, vamos desistir dessa pessoa, que esse casamento não vai mudar mais. Nas mãos do Senhor é exército. Nas mãos do Senhor é vida. Nas mãos do Senhor tem solução sim. Essa empresa aqui, a gente vai ter que declarar falência. Você pode sair daqui e você já pode estar se alegrando com uma nova verdade do Senhor. Não, meu filho, meu Deus do céu. Nem Deus resolve. Querido, nas mãos do Senhor não existe causa perdida. Não existe ninguém que possa ficar de fora daquilo que Ele tem para fazer. De acordo com uma palavra. Então, nós precisamos conversar sobre alguns pontos aqui nessa noite. E reconhecer a soberania de Deus é um fator primordial para viver a vontade dEle. Porque Ezequiel começa já escrevendo, dizendo que ele foi levado. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, Jesus não vai mais te perguntar se você quer. Jesus vai te levar. Quando você está disponível ao Senhor, Ele não pergunta mais: vamos ali comigo? Ele vai falar: é aqui que você tem que ficar. E muitas das vezes nós olhamos para um lugar que nós não gostaríamos de estar, mas é o lugar que precisa de você. Não é você que precisa de lugares, são os lugares que precisam da sua presença. Porque você carrega a glória de Deus. Então, muitas das vezes, nós vamos olhar para uma situação e achar que, não, esse não é o meu lugar. Não era aqui que eu tinha que estar, mas esse lugar precisa da transformação que você pode liberar com a sua boca. Lugares podem ser transformados, famílias podem ser transformadas, pessoas podem ser curadas e libertas. Porque o Espírito de Deus fez em você e agora faz através de você. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para estar como o povo de Israel em desesperança, mas nós fomos chamados para entender que assim que Deus coloca a mão, já foi feito. Deus não está fazendo, querido, Deus já fez. Deus não está preparando, já está preparado. Deus não está trabalhando, já está concluído. Porque foi isso que Ele disse quando Ele estava aqui, Ele falou: está consumado, está concluído, acabou. Então tudo aquilo que nós precisamos já está liberado nele. Tudo aquilo que nós precisamos para mudar uma situação já está liberada nele. E reconhecer a soberania de Deus é o fator que me leva a viver a vontade dele. Porque nós trilhamos caminhos. E muitas das vezes, eu estou frustrado, estou amargurado. Mas o caminho que você trilha só vai ser de frustração se você passar por ele numa posição que você não deveria estar. Ezequiel foi lá como profeta, mas se ele não estivesse na posição que Deus chamou que ele estivesse, com certeza seria uma experiência muito frustrante. Deus, o Senhor me chamou aqui para ver osso seco. E detalhe, a Bíblia fala que estavam sequíssimos, quer dizer que já tinha morte lá há muito tempo. Deus, o Senhor me chamou aqui para ver uma causa que não tem resposta. Quando você não está na posição que Deus te chamou para estar, essa é a sua visão. Mas quando você entra na situação com os olhos de fé, na posição que Deus te chamou para estar, você não vai ver mais morte há muito tempo. Você não vai ver mais uma solução, um problema que não tem solução. Você vai ver Jesus. E Jesus é a solução que você precisa, porque Ele é suficiente. Você vai ver um chamado para cumprir um propósito, que Deus te capacita para que você possa abrir a boca sobre outras situações e elas transformarem, e elas mudarem. Porque nós não podemos entrar no vale e ser como os ossos secos. Nós temos que entrar no vale e ser como Ezequiel, profeta da nossa geração, profeta da nossa família, da nossa causa. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com você: saia da inércia. Saia da inércia. No versículo 2, a palavra de Deus diz: em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. Não fique parado. Tem situações que elas são desconfortáveis aos nossos olhos,
mas faz parte de porta de crescimento que Deus precisa para me fazer avançar. Que precisa para que eu possa crescer. Porque não é porque parece que tem morte há muito tempo que precisa continuar com morte há muito tempo. Não é porque parece que está perdido que precisa continuar perdido. Porque a Bíblia diz que Ele nos encontra. Porque tem a dracma perdida e ela liga todas as luzes e ela tira tudo do lugar e ela varre até encontrar. Não é porque tem morte há muito tempo que precisa continuar com morte. Saia da inércia, se levante. Não fique mais olhando a situação passar diante dos seus olhos, mas escolha ser ativo na mudança que Deus quer realizar. Não fique esperando. As pessoas às vezes têm um discurso, me perdoa, eu não consigo entender. Eu estou esperando em Deus. Meu Deus, eu estou esperando em Deus. Ó a pessoa esperando. Eu estou esperando em Deus. E o vale do osso seco? Vai continuar seco. Se você não se levantar e falar, osso, se junta um com o outro agora. Porque segundo a palavra do meu Deus, vocês vão voltar a viver. Isso é esperar em Deus. Isso é não estar inerte. Não aceitar uma situação que claramente pode ser transformada. Uma porta aberta. Um discurso diferente pode transformar a situação que você se encontra. Por isso nós precisamos nos levantar. Deus só precisa de uma pessoa disponível. Então não importa se as pessoas olhem e vê um cenário de desesperança. Deus olha e vê um profeta. Porque Deus não está procurando por osso seco. Deus está procurando você de pé, pronto para mudar a situação. Então saia da inércia e se posicione, porque você já avançou muito para desistir. Já está muito longe para que você desista. O segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite: declare a palavra do Senhor. No versículo 3 ele diz: Filho do homem, acredita que os ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: só tu sabes. E aí no 4 ele já responde: ele me disse, profetiza, declare, abra sua boca, mas não fale qualquer coisa, pois sobre esses ossos e ordena. E ele diz o que você deve dizer, porque muitas das vezes nós estamos caminhando e buscando discursos da nossa própria mente, do nosso próprio coração. Mas aquilo que nós devemos declarar, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos dizer já está aqui. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor. Não se guie pelo que você acha, mas ande pela palavra de Deus. Porque aos nossos olhos, ao nosso coração, um caminho pode ser enganoso. Mas os planos de Deus são melhores para nós. Os planos de Deus são muito maiores para nós. Porque tem horas que as nossas ferramentas não vão ser suficientes, mas a palavra de Deus sim, sempre vai ser suficiente. Muitas das vezes o seu próprio conhecimento, a sua faculdade, o seu networking e aquilo que você acha que você sabe e aquilo que você passou anos aprendendo, de nada vale, mas sim uma palavra de Deus. É importante se capacitar, porque o treinamento ele faz com que as portas continuem abertas, mas a declaração dos nossos lábios precisa ser uma palavra do Senhor, porque é isso que traz vida para nós. É isso que faz com que nós vivamos na terra dos vivos. É isso que faz com que nós encontremos o nosso caminho. Ele é o caminho. E sua palavra é aquilo que abre a porta. Então, ao entregar o controle nas mãos de Deus, eu me coloco na posição do meu milagre. Assim que eu me coloco na posição que Deus pediu que eu estivesse, eu me coloco na posição de receber o meu milagre. E você não vai falar o que o mundo tenta colocar na sua boca, mas você vai fazer um discurso vindo do teu espírito. Por isso que ele diz que a boca fala que o coração está cheio. Enche o seu coração dessa verdade. Enche o seu coração e começa a trabalhar no teu espírito aquilo que Deus tem para você. E quando você abrir a sua boca, você só vai falar.
essa verdade. Porque é isso que o seu coração vai estar cheio. Porque as outras pessoas e as situações que você encontra, tudo isso que você passa nessa vida, vão tentar deixar marcas em você, mas a única marca que tem que ficar é a de Jesus, é a da promessa, é a do sangue do Cordeiro. E quando nós nos posicionamos, é isso que acontece. Quando nós nos posicionamos, é assim que nós nos apresentamos no mundo espiritual. Osso seco, não, profeta. Morte, não, vida. Porque a própria vida nos encontrou. E ser dependente dele é seguir pela sua palavra. E é isso que nós precisamos ser. Completamente dependentes do Senhor. Ah, mas lá na faculdade está dizendo A. Deus disse B. É B. Até o final é B. Ah, mas o casamento. Ah, mas a vida financeira. Deus tem uma resposta. E Ele enviou ela para nós. Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem uma resposta, querido. E ser dependente dele é aceitar isso e seguir pela sua palavra. Por aquilo que ele tem para nós. Porque uma palavra é suficiente para transformar a morte em vida. A filha de Jairo estava lá, morta na cama. Todo mundo estava falando que ela, não precisa mais vir não, que a menina já morreu. Não precisa se incomodar não. Fica tranquilo, fica aí, por aí, já vai fazendo os outros compromissos que a menina morreu. E aí a palavra dele foi, não, ela não morreu não, ela está dormindo. E a menina acordou. Porque uma palavra de Deus é suficiente para transformar a morte em vida. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar a sua história. Para mudar o quadro da sua vida. Não morreu não, está dormindo, calma aí que ela vai acordar. Porque se o meu Deus disse, querido, é isso que vai acontecer e ponto final. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão aqui? Glória a Deus por isso. Porque o seu testemunho nasce a partir da declaração que você faz hoje. O testemunho que você quer contar amanhã nasce da declaração que você vai fazer agora. E uma nova história pode ser contada a partir de um discurso que muda na sua boca. Profeta e não o osso seco. Então, no versículo 7, ele diz, enquanto profetizei conforme foi ordenado, e enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, som de chocalho, e os ossos se juntaram com ossos. Porque enquanto você estiver onde ele te colocou, fazendo o que ele te pediu, ele faz o que você precisa. Enquanto eu pregava. Por quê? Porque o Espírito pediu para ele falar. Enquanto ele falava, no mesmo momento, um som foi ouvido. Qual era o som? Ele fazendo aquilo que Ezequiel precisava. Porque quando você está no lugar que ele te chamou, fazendo o que ele te pediu, ele também está fazendo o que você precisa. Porque esse é o Deus que nós servimos. Um Deus de compromisso e fidelidade para aquilo que ele diz para nós. O terceiro ponto que eu quero falar com você é: seja cheio do Espírito de Deus. A vida que você precisa está na palavra que você libera. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Porque a última parte dessa visão foi Deus pedindo para Ezequiel, para eles profetizar sobre o Espírito. Porque agora estava tudo junto, osso com osso, tendão com tendão, pele com pele, mas ainda faltava vida. Ainda faltava alguma coisa. Porque você pode ser muito bonzinho e seguir a tua vida tentando ser a melhor pessoa possível, mas se te falta o Espírito de Deus, querido, te falta tudo. Você pode ter tudo nessa vida, se te falta o Espírito, você não tem nada. E é por isso que é um ponto primordial nessa nossa conversa, é entender que osso com osso, tendão com tendão, mas e o Espírito? Nós precisamos nos encher do Espírito de Deus, para que nós possamos passar pelos vales, como profetas, declarando a palavra do Senhor, e aquilo que estava morto vai voltar a viver. O casamento que parecia que não tinha mais solução, agora tem solução sim, porque de acordo com a palavra que Deus mandou que eu liberasse, agora tem restituição, agora tem restauração, agora tem esperança e tem fé de novo.
Ah, essa menina aí não sai mais da depressão, não. Não, aí já foi em 30 psicólogos diferentes, já foi no psiquiatra, não dá mais jeito, não. Essa é a declaração que as pessoas têm por aí. Mas eu quero te apresentar uma nova declaração. A declaração daquilo que Deus mandou que Ezequiel dissesse. E ele disse: Espírito, vem sobre esse corpo. E a Bíblia diz para nós que no mesmo instante, imediatamente, Ezequiel ainda estava falando e o Espírito já estava entrando no corpo. Ezequiel já estava falando e os corpos já estavam se levantando. Ezequiel não tinha nem terminado a frase e Deus já tinha cumprido. Ezequiel não tinha nem terminado de falar e no mesmo instante o Espírito se fez presente sobre aquele lugar. E é isso que Ele tem para mim e para você. Porque gente cheia do Espírito Santo faz aquilo que Deus pede. Gente cheia do Espírito Santo faz aquilo que Deus pede. Querido, Ezequiel foi chamado para ser o quê? E o que ele estava fazendo? Porque gente cheia do Espírito faz aquilo que Deus pede. Aquilo que Deus chamou para fazer. Por isso, não perca seu tempo com aquilo que não faz parte do propósito de Deus para você. Não perca tempo tentando pegar rotas alternativas. Deus não está lá. Não perca tempo tentando cortar o caminho e pegando atalho. Deus não está lá. Não perca tempo tentando se moldar para estar no propósito de outras pessoas. Deus te chamou individualmente. E Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Por isso, não perca tempo tentando se enquadrar na história de outras pessoas. Porque eu viro o osso seco quando sei o que eu tenho que fazer e não faço. Essa é a realidade. Você pode ficar de pé no seu lugar? Querido, esse vale não vai te vencer. A ordem de Deus não é a ordem dos homens. Aquilo que era teto vai virar chão. Aquilo que era morte vai se converter em vida. Aquilo que era um grande vale de ossos secos, que não tinha resposta, tem resposta sim. Vai virar um exército, porque é isso que Ele faz. Ele transforma o choro em alegria. Ele traz saúde onde não tinha, libertação onde tinha cativeiro. Ele restaura famílias, Ele restaura casamentos. E a resposta de Deus vem quando você faz aquilo que Ele te pediu para fazer. Vem quando você se posiciona do jeito que Ele pediu que você se posicionasse. Nós estamos falando de um relacionamento com Deus. Por isso, querido, não jogue na conta de Deus discursos que você tem que fazer. Porque Deus poderia entrar lá com a sua forte voz e falar: osso, junta com osso, tendão com tendão. Mas Ele falou: Ezequiel, abre a sua boca. Profetiza. Deus fala com você para que você dê ordem ao caos. Porque é no meio do caos que nasce uma liderança, que nasce um profeta. Porque é no meio do caos que Deus já pode te usar para te mostrar a resposta. Você não precisa viver desse jeito, porque Deus tem muito mais para liberar na sua vida. Você não precisa viver mais esperando em Deus na inércia. Se levante como profeta da sua casa, da sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira. Deus vai alcançar a vida do teu filho quando você abrir a sua boca e declarar. É isso que nós acreditamos. Porque, querido, o milagre não nasce em quem somente escuta, mas em quem escuta e faz como ouviu. Para quem escuta e cumpre aquilo que Deus pediu. Para quem ouve e fala com fé. O milagre não nasce em quem apenas é um ouvinte, mas quem se torna praticante daquilo que Deus pediu. E
eu não sei como você passou por essa porta hoje, mas eu sei como você vai sair. Profeta da sua geração, profeta da sua casa, alguém que se coloca no lugar que Deus pediu para que você esteja, alguém que se coloca na brecha para que Deus possa fazer algo novo na sua história.